O sonho de muita gente é entrar para o serviço público. Para isso é necessário passar em um concurso. Há quem estude anos para conseguir uma vaga, mas tem gente que bula a regra. No Distrito Federal, a polícia prendeu um grupo suspeito de participar dessas fraudes. Investigações policiais têm identificado quadrilhas especializadas na chamada cola eletrônica em concursos públicos. Geralmente, as fraudes ocorrem principalmente com o uso de equipamentos de espionagem. Microcâmeras enviam imagens das provas em tempo real. As questões são resolvidas rapidamente e as respostas chegam por áudio ou texto. O avanço da tecnologia e a velocidade na transmissão de dados facilitam a ação dos criminosos. Detectamos 4 sistemas básicos, assim, os mais usados. Um é um ponto eletrônico, na qual o candidato está com um ponto eletrônico na sala e recebe respostas de integrantes da organização criminosa do lado de fora da prova. Outro é escondem celular dentro de banheiro e no decorrer da prova volta algumas vezes ao banheiro para pegar essas respostas. A terceira é o uso de documento falso. Um especialista usa o documento em nome do beneficiário e faz a prova, obtém um bom resultado e aprovação. E o quarto é a participação de pessoas dentro das bancas que aplicam as provas. Os valores pagos às quadrilhas variam conforme o concurso e as vagas disponíveis. Em média, o custo é de 5 a 20 mil reais, mais parcelas mensais a combinar em caso de aprovação. De acordo com o Código Penal, é crime fraudar concurso público. As penas podem chegar a 8 anos de reclusão e multa para os infratores. No Distrito Federal, a Polícia Civil fez uma mega operação para identificar integrantes de uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos. Foram cumpridos mandados judiciais e presos 4 envolvidos, além de outros 7 conduzidos coercitivamente à delegacia para prestar esclarecimentos. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Antônio Rodrigo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quando se descobre uma fraude dessa num concurso público, geralmente tem quem vendeu, digamos assim, o serviço, né, sim. fraudulento, e quem comprou, pagou para ter acesso a esse serviço que está lá prestando, fazendo o concurso. Quem responde, nesse caso, de se detectar uma fraude? Se ficar caracterizada a presença de uma organização criminosa, nós vamos ter diversos atores aí que vão responder. Vai verificar, por exemplo, a possibilidade de existir um servidor público participando da fraude ou não, ou se apenas ela restrita a pessoas privadas, né, particulares. E aí, por exemplo, aquela pessoa que foi beneficiada com essa fraude, ela vai ser nomeada no concurso público, vai tomar posse e vai entrar em exercício. Se durante o curso do seu exercício ficar comprovado que aquela pessoa só tomou posse, só foi nomeada naquele cargo por conta de uma fraude cometida contra a administração pública, ela responderá a um processo administrativo disciplinar e poderá perder o cargo se ficar comprovado isso. Além disso, além dessa questão, dessa punição, dessa sanção administrativa, ela poderá responder uma ação penal. Nós verificamos aí na própria matéria, existe um tipo penal especificamente relacionado à fraude de concursos públicos, que é a obtenção de dados sigilosos daquela prova. Mas nós podemos também, existe a caracterização aí do estelionato contra a administração pública. Então, se é um particular ou se é um servidor público, vai diferenciar no tipo penal. Mas nós temos aí também a possibilidade de uma ação de improbidade administrativa e de uma sanção administrativa, inclusive com a perda do cargo. Se o candidato tomou posse, como o senhor disse aí, e depois de um tempo foi descoberto aí que a fraude, independe de quanto tempo ele tomou posse, expira, ou mesmo da validade para se descobrir que ele está, se 10 anos depois foi descoberto, Olha, por a exemplo? administração pública, ela tem em regra o prazo de 5 anos para ela anular um ato administrativo, desde que cometido com boa fé. No caso de má fé, a Lei 9784, por exemplo, que é a lei do procedimento, do processo federal, ela estabelece que esse prazo de 5 anos ele não irá se aplicar se nós tivermos a comprovação da má-fé. Então, se um cidadão ele é aprovado no concurso público que muitas vezes é o objetivo de diversas pessoas, diversos cidadãos no Brasil, eles destinam recursos financeiros e tempo de toda a sua vida para ser aprovado no concurso público. Então, depois dessa aprovação fraudulenta, se a administração pública ficar sabendo 15 anos depois que houve aquela fraude, ela poderá abrir um processo administrativo disciplinar e aquela pessoa que foi nomeada num cargo público mediante um crime, mediante uma licitude, ela poderá perder o cargo. Então, assim, o prazo não vai correr para aquelas pessoas que cometeram um ato administrativo com má fé. E aí, a partir do conhecimento da administração pública, poderá ser aberto um processo administrativo disciplinar. E aí, esse processo administrativo disciplinar vai ter um prazo para ele ser iniciado, mas apenas a partir do conhecimento da administração pública. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor.
O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Antônio Rodrigo Machado, que hoje está aqui conversando conosco a respeito dos concursos públicos e também das fraudes aí envolvidas em muitos certames. Doutor, a pessoa que foi pega lá em fraude, né? Entrou por meio de fraude no concurso público, descobriu-se isso, ficou comprovado, ela perdeu o cargo aí, foi exonerada. Esses salários que ela recebeu durante o tempo que ela ficou lá, ela tem que devolver? Sim. Todo aquele que obtém algum tipo de vantagem ilícita contra o Estado, em face do Estado, por má-fé, né, por fraude, ele vai ser obrigado a indenizar. Indenizar o Estado porque o Estado despendeu aquele valor ao longo de anos ou de meses e, primordialmente, porque ele causou um dano à administração pública. Ele causou um dano à administração pública e, inclusive, a outro cidadão que poderia ter sido nomeado naquele cargo, mas, por conta de um crime cometido por essa pessoa, perdeu boa parte da sua vida aí, já que destinou tanto tempo para ser aprovado no concurso público. A gente vê muito, quando se descobre essas fraudes, o uso de equipamentos eletrônicos, né, que geralmente são proibidos de serem levados para um exame, para né? prova, né? Na verdade, a administração pública ela tem a obrigação de fazer uma boa fiscalização dessas provas, né? E isso acontece, em regra, eu diria que os concursos públicos eles têm essa probidade. No entanto, toda a questão, toda a atividade que é desenvolvida a partir da ação humana, ela pode ter falhas. Então, a administração pública e a empresa contratada para fazer o concurso público tem a obrigação de fazer essa fiscalização com muita eficiência. Claro, a tecnologia vai avançando e as técnicas ficam cada vez mais eficientes para o mal também. Então, descoberta desse tipo de fraude tem que servir também para aprimoramento dos mecanismos de fiscalização das provas e dos concursos públicos. Para quem é pega com equipamento desse, tem algum tipo de agravante? Ou se ela é pega também, ela pode ser eliminada ali no ato do concurso? Ao ser detectada, ao ser flagrada cometendo a ilicitude, cometendo o crime, de imediato aquela pessoa já pode ser presa em flagrante. Vai ser levada até a autoridade policial, poderá responder por esse crime, mas também poderá responder pela ilicitude da improbidade administrativa. Então você tem o crime, você tem o ato de improbidade administrativa e, no caso de servidores públicos, você ainda tem a possibilidade do processo administrativo disciplinar. Se a pessoa vê outra pessoa usando um equipamento desses, ali também está fazendo a prova, sim, ela tem obrigação de denunciar, senão ela pode estar sendo omissa também? Tem obrigação. Todo cidadão que se verifica que está presente no momento do cometimento de um crime, principalmente no caso de crime contra a administração pública, ele tem a obrigação cidadã de reportar isso à autoridade responsável. No caso de uma prova, por exemplo, a autoridade do Estado ali, responsável pela fiscalização, é a pessoa que está na sala de aula mesmo. No momento que está fazendo sua prova, sempre tem alguém acompanhando, fazendo aquela fiscalização mínima, que o professor na escola, ele faz para que nenhum cidadão possa colar. No caso de concurso público, isso deixa de ser uma mera imoralidade, uma mera brincadeira e passa a ser um crime e precisa ser reportado à autoridade competente. No caso, o fiscal de prova. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Antônio Rodrigo Machado, que é advogado, conversou com a gente a respeito das fraudes em concursos públicos. Obrigada, até uma próxima. Obrigado.